Muita gente acredita que a prosperidade financeira só chega depois de décadas de sacrifício, mas essa é uma das maiores mentiras já contadas. Não é preciso nascer em berço de ouro, nem depender da sorte para conquistar liberdade financeira. A história está cheia de pessoas que começaram sem nada no bolso e mesmo assim descobriram o caminho mais fácil para criar riqueza verdadeira. O segredo dos milionários não está no esforço cego, mas na estratégia financeira correta, aplicada passo a passo, de forma simples e inteligente. O que pouca gente entende é que construir riqueza do zero não é sobre esperar o futuro, e sim sobre transformar o presente em terreno fértil. Enquanto a maioria se conforma com uma vida limitada, existem aqueles que aplicam investimentos inteligentes, criam patrimônio e multiplicam dinheiro como se fosse inevitável. E é nesse ponto que a mudança de vida começa. Quando se percebe que o do zero ao sucesso não é um mito, mas um processo prático, acessível a quem decide dar o primeiro passo. Imagine por um instante como seria viver sem depender de um único salário, enxergando diversas fontes de renda trabalhando para você. Parece distante, talvez até impossível, pois é exatamente essa visão que separa quem repete o ciclo da escassez e quem descobre o segredo dos milionários. Aqui a promessa não é um truque mágico, mas um mapa real para criar riqueza do zero e acelerar seu crescimento financeiro. E quanto mais cedo esse mapa for seguido, mais rápido os resultados começam a aparecer. Eu sei que muita gente acredita que só vai alcançar prosperidade financeira depois de décadas de trabalho pesado, mas deixa eu te contar uma verdade que pode até soar incômoda. Não precisa ser assim. Eu venho de uma realidade onde não havia dinheiro sobrando, nenhum privilégio, nada fácil. Mesmo assim, descobri que é possível construir riqueza do zero e acelerar o processo. O segredo dos milionários não é apenas trabalhar duro, mas entender como aplicar uma estratégia financeira que encurta o caminho mais fácil para a liberdade financeira. Quando paro para lembrar, percebo que minhas chances eram mínimas. Eu era apenas alguém comum, sem herança, sem contatos influentes, mas com uma mentalidade milionária que eu mesmo fui desenvolvendo. E é justamente aí que está a transformação financeira. Acreditar que o impossível pode se tornar realidade. Porque se você pensa pequeno, só vai colher resultados pequenos. Mas quando decide investir do zero na sua própria mudança de vida, o crescimento financeiro deixa de ser uma utopia distante e começa a se tornar palpável. Pensa comigo. Quantos jovens você conhece que já desistiram antes mesmo de tentar, porque ouviram que ficar rico só depois dos 50 é a regra? Pois é, eu decidi não engolir essa narrativa. Resolvi seguir meu próprio passo a passo financeiro, criando patrimônio ainda cedo, sem esperar que a vida me desse permissão. E sabe o que aprendi? Que o do zero ao sucesso não é só uma frase bonita. É um estilo de vida que só começa quando você toma a decisão de não aceitar menos do que aquilo que realmente merece. E isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda sobre o quanto acreditar em si mesmo muda tudo. Sabe aquele momento em que alguém olha nos seus olhos e diz: "Seja realista"? Pois é, eu escutei isso cedo demais. Me pediram para escrever meus sonhos e, cheio de entusiasmo, coloquei no papel: dono de negócio lucrativo, carro esportivo, uma casa de tirar o fôlego. A resposta? Uma lição fria. Provavelmente você nunca vai ter nada disso. Ali, eu percebi que se aceitasse a opinião dos outros, minha prosperidade financeira estaria enterrada antes mesmo de começar. É aí que mora o segredo dos milionários. Eles não deixam ninguém podar sua visão de futuro. Eu aprendi que acreditar no impossível é o primeiro passo a caminho da liberdade financeira. Porque se você não consegue nem visualizar a mudança de vida, como vai aplicar uma estratégia financeira que te tire do zero ao sucesso? O mundo vai tentar te convencer de que criar patrimônio é coisa para poucos, que multiplicar dinheiro só acontece com sorte. Mas eu digo, é mentira.
Tudo começa com a mentalidade milionária. É essa força invisível que transforma qualquer passo a passo financeiro em resultados tangíveis, em crescimento financeiro real. E aqui vai um exemplo prático. Quantas pessoas você já viu desistirem de um investimento inteligente porque alguém disse: "Isso não dá certo"? Talvez fosse uma ideia de negócio lucrativo, talvez fosse investir do zero em ações sólidas ou criar riqueza verdadeira com disciplina. Eu, ao contrário, sempre guardei dentro de mim aquela centelha de acreditar que era possível. E cada vez que duvidavam, eu ganhava mais combustível para provar o contrário. Essa postura abriu portas que me levaram a questionar ainda mais os conselhos que recebia, preparando o terreno para aprender quem realmente vale a pena ouvir. Uma das maiores descobertas da minha vida foi perceber que nem todo conselho merece ser seguido. Amigos e familiares podem até querer o seu bem, mas se nunca alcançaram prosperidade financeira, como podem ensinar a construir riqueza do zero? Eu precisei filtrar, separar o que era experiência de vida e o que era apenas medo disfarçado de cuidado. Quem vive preso à rotina não entende o passo a passo financeiro de quem sonha com liberdade financeira. É duro, mas necessário. Aprendi a escutar mais os resultados do que as opiniões. Outra chave que me abriu portas foi desenvolver o hábito de pensar em múltiplas soluções. Quando um problema batia à minha porta, eu não parava na primeira barreira. Ao contrário, buscava 10 caminhos possíveis para chegar ao mesmo objetivo. Esse exercício de criatividade virou parte da minha estratégia financeira. Quer um exemplo? Quando o dinheiro era curto, eu não ficava lamentando. Listava maneiras de investir do zero em pequenas oportunidades, desde vender serviços locais até explorar negócios digitais que pudessem se tornar um negócio lucrativo. Cada alternativa era uma chance de multiplicar dinheiro, mas nada disso teria sentido se eu não tivesse saído da zona de conforto. Arriscar é assustador, eu sei, mas não arriscar é muito mais perigoso. Se eu tivesse ficado acomodado, jamais teria dado o salto rumo à minha transformação financeira. É como no cinema. Se o herói não sai de casa, não existe história. Eu aprendi que enfrentar situações desconfortáveis me empurrava para frente, seja mudando de emprego, abrindo um negócio próprio ou testando investimentos inteligentes. Essa atitude me ensinou que o crescimento financeiro nasce no terreno instável, aquele que muitos evitam. E foi justamente aí que descobri o poder do tempo como aliado. Pouca gente percebe que o tempo é o maior aliado da prosperidade financeira. Cada dia que você adia o início, está abrindo mão de crescimento financeiro, que poderia estar acontecendo em silêncio, multiplicando dinheiro sem esforço. Eu aprendi que começar cedo é como plantar uma árvore. Quanto antes colocar a semente, mais cedo você colhe os frutos. Esse é o caminho mais fácil para criar patrimônio, fazer dinheiro, trabalhar para você enquanto você segue construindo riqueza em outras áreas da vida. Investir do zero não significa apostar às cegas. Significa aplicar estratégia financeira que combina simplicidade com inteligência. Por isso, uma das melhores formas que encontrei foi o chamado portfólio de 3 fundos. Um fundo de índice total dos Estados Unidos, um fundo internacional e um fundo de títulos. Essa combinação é uma receita prática de investimentos inteligentes que oferece equilíbrio entre risco e retorno. Não é sobre prever o futuro, mas sobre estar sempre preparado para ele. E se você pensa que só milionários têm acesso a isso, está enganado. Hoje qualquer pessoa pode começar com pouco, até mesmo com R$100, em plataformas acessíveis. O segredo dos milionários não é ter começado rico, mas ter começado cedo. Criar riqueza verdadeira é dar o primeiro passo mesmo pequeno, porque o tempo multiplica esse esforço inicial. E foi justamente nesse processo que descobri algo ainda mais importante. Não adianta investir em algo que você não entende ou colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu já vi pessoas brilhantes perderem tudo por um único motivo: confiar em investimentos que não compreendiam.
É fácil cair na tentação de atalhos que prometem retornos fora da curva, mas a verdade é que a alavancagem mal utilizada pode transformar uma promessa em pesadelo. Aprendi isso observando de perto alguém que parecia ter alcançado o topo da prosperidade financeira, mas que em poucos meses viu sua fortuna evaporar. Esse exemplo me ensinou que o segredo dos milionários não é correr atrás de modismos, e sim respeitar o básico, investir do zero apenas naquilo que você domina. Diversificação é a palavra que sempre ecoa na minha mente. Não é só diversificar entre ações e títulos, mas também pensar em múltiplos fluxos de renda. Criar patrimônio sólido exige uma mentalidade milionária que sabe que depender de uma única fonte as demais coisas ele já me deu e falou, vai lá e arregaça. Sem rede de proteção. Eu passei a olhar para minha vida como um portfólio de possibilidades. Um negócio lucrativo de um lado, investimentos inteligentes do outro, e ainda assim espaço para novas oportunidades que me ajudassem a multiplicar dinheiro. Quando você entende que construir riqueza verdadeira depende de espalhar riscos, começa a enxergar oportunidades em lugares onde antes só via problemas. Eu percebi que a transformação financeira não vinha apenas dos ganhos nos mercados, mas também das ideias criativas que me permitiam abrir novos caminhos. É como se cada decisão fosse uma semente, e algumas floresciam em negócios, outras em ativos, outras ainda em parcerias inesperadas. E essa visão me levou a pensar, se dá para diversificar nos papéis e nos negócios, o que aconteceria se eu levasse essa lógica para todas as áreas da vida? Eu percebi cedo que criar patrimônio não se resume só à bolsa. A verdadeira liberdade financeira vem quando você espalha suas apostas por ativos que se comportam de formas diferentes. Investir não só em ações e títulos, mas em imóveis que geram aluguel, carros clássicos que apreciam com o tempo e relógios de alta qualidade. Cada peça tem uma lógica, cada ativo um papel na minha estratégia financeira. Essa visão me tirou da mentalidade de um único cheque salarial e me ensinou o passo a passo financeiro de quem quer multiplicar dinheiro sem depender de sorte. Ao entender como cada investimento funciona, desde a liquidez do mercado acionário até a manutenção de um carro clássico, você aplica investimentos inteligentes com mais segurança. E quando combinei isso com receitas recorrentes de lojas, publicidade e afiliados, minha capacidade de construir riqueza do zero passou a ser exponencial, quase automática. Não espere que tudo seja glamour. Administrar bens reais exige trabalho, reforma, contrato de aluguel, seguro, conservação e paciência para que o tempo trabalhe a seu favor. Se você nunca lidou com imóveis, comece pequeno. Um apartamento para alugar, pagar as contas com a renda passiva e reinvestir o excedente. Assim aprende a criar riqueza verdadeira sem queimar capital. Para quem tem pouco, um exemplo prático é: comece com R$100 num ETF, aprenda o mercado. Ao mesmo tempo, pense em um serviço local que gere fluxo, um curso, uma prestação, uma loja online, que possa virar negócio lucrativo. Outra ação: estude colecionáveis antes de comprar um carro clássico. Leia, converse com especialistas, visite feiras. A ideia é aplicar estratégia financeira com conhecimento, não com achismos. Esse conjunto de ativos PLAs, renda operacional, é o que me deu segurança para arriscar com mais inteligência. O ponto que virou o jogo para mim foi tratar minha vida como um portfólio. Cada fonte de renda era uma alocação que poderia compensar a outra quando uma fase ruim chegasse. Assim, quando o mercado acionário oscilou, a renda de aluguel e as vendas da loja amorteceram o impacto e mantiveram meu crescimento financeiro em curso. Essa diversificação real não é ostentação, é disciplina. Reinvestir dividendos, conservar ativos que valorizam e sempre buscar novos caminhos para investir do zero. Ao implementar esse plano, fui deixando para trás a ideia de que só existe um caminho para ficar rico. O caminho mais fácil, na verdade, é criar muitas portas de entrada ao mesmo tempo. E isso nos prepara para o próximo passo:
transformar essa base em um sistema repetível que gere liberdade financeira de longo prazo. Então, agora que você entendeu o passo a passo financeiro para construir riqueza do zero, a pergunta que fica é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar preso às desculpas ou vai aplicar os investimentos inteligentes e dar o primeiro passo rumo à sua liberdade financeira? A vida não muda com promessas, mas com decisões práticas. Se já sabe que existe um caminho mais fácil, por que não começar hoje mesmo a criar patrimônio e acelerar sua transformação financeira? Pare de adiar aquilo que pode ser a virada da sua história. Está nas suas mãos a escolha de seguir o segredo dos milionários: diversificação, mentalidade milionária e coragem para investir do zero. Cada pequeno movimento pode ser o início da sua mudança de vida. Então reflita: quantos anos vai esperar para viver a prosperidade financeira que tanto sonha? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O próximo passo depende apenas de uma decisão simples. E lembre-se sempre: crise é para quem dorme.